Capítulo 12. Ao sair pela rua, Falcão foi acompanhado apreensivamente por Marco Polo de longe. Na rua, entretanto, pouco a pouco, Falcão se libertou. Começou a dançar e fazer caretas para as crianças e estimulá-las a sorrir. Cumprimentava todo mundo, inclusive quem não conhecia. Abraçou uma árvore, voltou a ser o Falcão de sempre. Refez-se, mas não esqueceu as imagens. Retornou para casa e, junto com Marco Polo, começou a organizar a viagem. Saíram na madrugada de domingo para segunda-feira no velho carro do jovem. A viagem durou mais de 6 horas. Quando o dia amanheceu, ainda estavam na estrada. Os primeiros raios solares penetravam em seus olhos. Falcão estava convencido de que precisava reencontrar o porão do seu passado, abrir algumas feridas que nunca foram cicatrizadas e enfrentar os fantasmas que nunca morreram. O nome verdadeiro de Falcão era Sócrates. Sua mãe escolhera o nome do filósofo grego sem grandes pretensões intelectuais, apenas porque o achava bonito, sonoro. Mas este nome o influenciara a se interessar, nos tempos de colégio, pelo extraordinário pensador. Descobriu que Sócrates fora um questionador do mundo, mas não deixava nada escrito. Seus discípulos escreveram sobre ele, tal como Marco Polo um dia escreveria sobre Falcão. Fascinado com a postura intelectual do filósofo, o jovem Sócrates resolveu seguir a carreira de filosofia. Para mim, você será sempre Falcão, comentou Marco Polo. Não sou mais Sócrates. Finalmente chegaram à cidade. Foi difícil para Falcão reconhecer as ruas, as praças e os bares. A cidade sofrera mudanças, mas não substanciais. Conseguia orientar-se. Seu coração estava acelerado, suas mãos suavam, a musculatura enrijeceu. Encontrou a velha cantina italiana próxima à sua casa, pediu para parar. Era um lugar simples, mas agradável. Nessa cantina, ao redor de uma mesa e segundo o copo de um bom vinho, fizera grandes debates sobre políticas, crises sociais, relações humanas. Os clientes ouviam-no embevecidos. Aprendiam a filosofar como na Grécia Antiga. Falcão lembrou-se de algumas doces passagens. Todavia, foi também dessa cantina que teve de sair, retirada pelos amigos quando tinha seus surtos psicóticos. As paredes estavam desbotadas. O piso xadrez era o mesmo, mas sem brilho. Os azulejos floridos com fundo branco permaneciam intocados. Tony, o proprietário, um pouco mais velho que Falcão, era fascinado por sua inteligência e tornaram-se grandes amigos. Desceu do carro lentamente, olhou para o horizonte da rua, fitou as construções, respirou a brisa da manhã. Ainda eram 10 horas. Marco Polo, pegando-o pelo braço direito, impeliu-o suavemente para dentro do estabelecimento. Falcão perguntou por Tony. O jovem do balcão contou que o proprietário havia sofrido uma isquemia cerebral e andava com dificuldade, mas não perdera a lucidez. Disse que iria chamá-lo, mas antes perguntou quem o procurava. Diga que é Falcão, ou melhor, Sócrates, um velho amigo. O balconista abriu a porta dos fundos, onde havia uma antiga residência. Um senhor de cabelos grisalhos, ao saber da notícia, ficou pasmo. Com andar trôpego, esforçava-se ansiosamente para andar mais rápido. Ao se aproximar, um sorriso incrédulo estampou-se em seu rosto. Parecia que estava vendo algo do outro mundo,
Afinal de contas, um morto acabava de ressurgir. Sócrates, Sócrates, não pode ser você, disse, tentando correr. A cena foi quase indescritível. Os olhos viram as letras do tempo. Os dois amigos se abraçaram prolongadamente, sem dizer palavra. Não era necessário, o silêncio foi mais eloquente. Tony sempre achou Sócrates um gênio. Sofrera intensamente com as crises psicóticas do amigo. Dizia que a genialidade o enlouquecera. Seu desaparecimento o tornara um tabu naqueles ares. Ainda hoje, comentava seu caso. Após o afetivo abraço, Tony perguntou de onde ele vinha. Venho de todos os lugares e de lugar nenhum. Pertenço ao mundo, meu amigo. Tony ficou felicíssimo com sua resposta. Percebeu que Sócrates continuava afiado nas frases curtas, mas de grande alcance. Marco Polo observava tudo como atento espectador. Após alguns minutos de conversa, Falcão entrou no árido terreno do seu passado, perguntando ao amigo: e Lucas? Falcão muitas vezes trouxe seu filho à cantina. Tony conhecia a história, sabia da longa e penosa separação. Fez uma pausa. A pausa congelou os sentimentos de Falcão. Em seguida, a grande notícia: tornou-se um grande homem. Como assim? Indagou Falcão, extasiado e aliviado. As sementes que você plantou geraram um pensador. Não plantei semente alguma. Meu filho teve um pai psicótico, falou humildemente. Tony, discordando dele, repetiu uma frase inesquecível de autoria do próprio Falcão. Você se lembra? O maior favor que se pode fazer a uma semente é enterrá-la. Você a enterrou no coração do seu filho. Parecia que morrera, mas eclodiu. Vá à Universidade Central e veja com os próprios olhos, disse taxativamente. As lágrimas escorriam nos olhos de Falcão. Em seguida, o velho amigo completou. Seu filho veio muitas vezes a essa cantina me ouvir falar sobre você. Conheceu suas peripécias intelectuais. O pensador das ruas não suportou ficar de pé. Foram longos anos de sofrimento. Parecia estar fora da realidade diante de Tony. Sentou-se e disse, incrédulo: não é possível. Meu filho me procurou. Marco Polo prolongou sua inspiração. Teve certeza nesse momento de que havia tomado um bom caminho. Tony ofereceu bebida e comida a eles. Desculpe, meu amigo, mas a fome e a sede da minha alma são mais urgentes. Foram à universidade, a mesma onde Falcão havia lecionado e de onde fora expulso. Os longos corredores e o piso de granito escuro abriram as janelas da sua memória. Novamente, lembranças agradáveis e frustrantes ocuparam o cenário da sua mente. Ficou apreensivo. Chegaram à secretaria e perguntaram por Lucas. Descobriram que ele havia ido longe. Era doutor em sociologia e pró-reitor da universidade. Tinha apenas 32 anos. Falcão ficou espantado com a notícia. Como o filho de um doente mental, que fora perturbado pelas crises do pai, tinha chegado tão longe ao topo da hierarquia acadêmica? Falcão sabia que as doenças psíquicas não são contagiosas e nem são determinantes geneticamente. No máximo, geram influências que podem ser dissipadas pelo ambiente educacional. Tinha ciência de que o universo psíquico é tão complexo que filhos de psicóticos e depressivos eram capazes de superar o clima estressante de suas casas e se tornar
felizes, seguros, líderes. Vivera 10 anos com Lucas. A base da personalidade de seu filho já se formara. O temor de que sua ausência pudesse ter prejudicado a personalidade do menino sempre o assombrou. As notícias atuais sobre Lucas refrigeravam sua emoção. A secretaria comunicou que o Dr. Lucas estava no Departamento de Ciências Jurídicas dando uma conferência sobre a crise na formação de pensadores. Falcão, indeciso, disse que voltaria numa outra hora. Marco Polo pegou-o pelo braço e pediu para lhe apontarem a direção do anfiteatro. Chegaram ao evento. A sala estava praticamente cheia. Havia apenas alguns lugares na primeira fila, sem alternativa. Sentaram-se próximo do conferencista. Dr. Lucas interrompeu rapidamente sua fala. Esperou que os novos ouvintes se acomodassem e continuou sua exposição. Falcão estava irreconhecível com seus cabelos grisalhos, relativamente longos e revoltos, pele seca e sulcada pelos maus tratos da rua. Na plateia estavam professores, alguns antigos colegas. Ouvir seu filho discursar com segurança disparou inúmeros gatilhos em sua memória. Um vendaval de imagens passou em sua mente. Recordou-se de inúmeras passagens do pequeno Lucas. Parecia incrível, surreal, que depois de tantos anos estivesse diante dele novamente. Seus olhos se fixavam na sua face comovidamente. Tinha vontade de interromper a conferência, correr e abraçá-lo, mas conteve-se, até por não saber como ele reagiria. Lucas terminou sua palestra afirmando que as universidades se multiplicaram, mas a formação de pensadores não aumentou. Comentou que uma das causas era o fato de o conhecimento estar separado, dividido, formando profissionais com uma visão unifocal e não multifocal da realidade. Disse que a matemática, a física e a química deveriam unir-se com a sociologia, a psicologia e a filosofia para construir uma ciência humanista, capaz de produzir ferramentas que modifiquem o mundo. Em seguida, concluiu com os aplausos acalorados da plateia. O conhecimento humanista produz ideias. As ideias produzem sonhos. Os sonhos transformam a sociedade. Após o término, estimulou os participantes a debater suas ideias e experiências. A assistência estava hesitante, como se o palestrante não tivesse dado margem para questionamentos. Marco Polo, ousado, fez sinal para Falcão falar, mas ele emudeceu. Novamente o jovem estimulou o amigo, sussurrando-lhe: "É a sua grande oportunidade para ajudar as pessoas e impressionar seu filho. Você é um mestre nesse tema, vamos?" Falcão balbuciou: "Não sou capaz." Nesse momento, Marco Polo recordou a lição que Falcão lhe dera quando disse insensatamente que a ciência era o Deus do ser humano. Sentiu que era a sua vez de devolver-lhe a lição. Levantou-se subitamente, foi à frente da plateia, pegou o microfone e subiu ao palco onde estava o Dr. Lucas. Ao ver a atitude de Marco Polo, Falcão percebeu que tinha entrado numa das maiores encrencas de sua vida. Seu discípulo aprendia as coisas rapidamente. Do alto do palco, Marco Polo falou ousadamente: "Estimada plateia, vou apresentar-lhe um dos maiores pensadores da atualidade. Fez caminhadas em várias universidades do mundo. Ele é tão requisitado que não tem endereço certo. É tão eloquente que é capaz de fazer um discurso até em cima de um banco de praça. Entende como ninguém a crise dos pensadores." As pessoas admiradas riram.
Em seguida, Marco Polo apontou as duas mãos para o amigo. Com vocês, Doutor Falcão. Havia mais de 300 participantes. A plateia achou estranho o nome do debatedor. Doutor Lucas, em sinal de respeito, levantou-se e o aplaudiu. A plateia fez coro. Falcão não teve outra alternativa. Subiu ao palco, fitou o auditório demoradamente, reconheceu por trás dos cabelos brancos alguns colegas, lembrou-se dos que lhe deram as costas e fizeram chacotas. Seu olhar penetrante invadiu-lhes a inteligência. Começou a falar com uma voz vibrante e pausada. Parecia que nunca havia saído do microcosmo da sala de aula. Disse que os grandes homens produziam suas mais brilhantes ideias na juventude, quando ainda eram imaturos. Por que foram tão produtivos na juventude, senhores? Porque não tinham medo de pensar. E porque não tinham medo de pensar? Porque não eram servos dos paradigmas e conceitos antigos e nem de suas verdades. Não foram aprisionados pelo conhecimento pronto. Em seguida, ele questionou a plateia. O que é mais importante para formar um pensador? A dúvida ou a resposta pronta? A dúvida, responderam em coro. O que vocês ensinam? Surpreendidos com a pergunta, os professores de Direito, Psicologia, Sociologia, Engenharia e Pedagogia, na grande maioria disseram com honestidade a resposta pronta. Surpreendido com a pergunta e tal. Senhores, desculpem-me, mas ainda que não tenham consciência disso, por transmitir o conhecimento pronto, vocês estão formando repetidores de ideias e não pensadores. O sistema acadêmico tem aprisionado o ser humano e não libertado sua inteligência. Enquanto Falcão falava, algumas pessoas tiveram a impressão de que o conheciam. Seu atrevimento e fineza de raciocínio os remetiam ao passado. Falcão, então, focando antigos docentes e pesquisadores, golpeou-os frontalmente. Talvez muitos de vocês também estejam algemados por esse sistema sem que o saibam. No começo da carreira acadêmica, provavelmente duvidavam, aventuravam-se e produziam mais conhecimento do que hoje, quando são reconhecidos. O sucesso na carreira e os títulos que valorizam os cientistas podem funcionar como venenos que matam a sua ousadia e criatividade. Na realidade, não deveríamos ser doutores, senhores, mas eternos aprendizes. Lucas ouvia atentamente o homem culto e provocador. Como líder da universidade, ele sabia que muitos ilustres professores escondiam-se atrás dos seus títulos e não mais produziam ciência. Lucas tornara-se um destemido pensador. Seu sucesso viera do seu caos. Crescera num dos piores ambientes, mas seu pai, antes da sua psicose e nos momentos de lucidez entre os surtos, o levara a não ter medo do novo, a explorar o conhecimento, a molhar-se na chuva, a construir seus próprios brinquedos, a enfrentar sua insegurança e sentimento de humilhação. Falcão olhou para Lucas, para Marco Polo, depois para a plateia e finalizou. Nossos alunos consomem o conhecimento como sanduíche, como fast food. Não o digerem. Não o assimilam e nem conhecem seu processo de produção. Recebem diplomas e se preparam para o sucesso, mas não para lidar com frustrações, perdas, desafios e fracassos. As universidades, com as devidas exceções, têm gerado servos e não autores
da sua história. A plateia ficou abalada com essa expressão crítica e contundente. Houve uma explosão de aplausos. Perguntaram baixinho a Marco Polo de onde vinha o professor. Marco Polo disse-lhe que de muitos lugares e de lugar nenhum. Falcão, com a voz embargada, agradeceu e disse: dirijo os aplausos a uma pessoa aqui presente mais importante do que eu. Alguém com quem na sua infância brinquei, beijei e amei mais do que tudo nessa vida. Mas também alguém que feri e perturbei com minhas crises. Para poupá-lo, parti para uma longa viagem. Nessa viagem, superei minhas crises, mas não tive coragem de voltar. Tive medo de mim mesmo. Sei agora que errei, e muito. O público, confuso, não entendeu a mudança de discurso, e Lucas igualmente. Falcão estava chorando. Fez mais uma pausa para conter seu pranto. Meu filho sofreu muito, perdeu demais, mas usou sua dor para conquistar o sucesso. Tornou-se um brilhante pensador e um generoso ser humano. Falcão falava olhando para Lucas. Entrou em estado de choque. Com a voz entrecortada, abaixou o microfone e, limpando com as mãos as suas lágrimas, disse: filho, eu amo. Perdoe-me, meu pequeno pupilo. Lucas jamais se esquecera do apelido carinhoso que seu pai lhe dera. Como um raio, as últimas palavras de Sócrates abriram as crateras do seu interior e iluminaram os becos da sua história. Ele reconheceu seu pai, transportou-se para o passado. Imediatamente, inúmeras imagens saíram da colcha de retalhos da sua memória. Ganharam visibilidade no palco consciente. Começou a ver e ouvir o seu pai de braços abertos chamando-o. Voltou aos 10 anos e viu também o seu próprio rosto apavorado, procurando no meio da multidão. Tinha chorado muitas vezes na adolescência, gritando pelo pai em silêncio. Lucas não se importava se os outros debochavam dele. Amava-o e queria-o do jeito que ele era, seu querido pai. Agora, Sócrates estava no palco, flamejando sua inteligência como se nunca tivesse deixado o cenário de sua vida. Parecia irreal. Lucas caiu em prantos. Ficou completamente sem reação. Não eram dois intelectuais encontrando-se, mas duas almas despedaçadas, um pai e um filho cujas histórias foram mutiladas pelas intempéries da existência, mas que agora eram reunidas. Lucas levantou-se, soluçando, e balbuciou: pai, papai, é você? Pai, papai, é você. Abraçaram-se prolongadamente. Consolaram-se das suas dores. Beijaram-se afetivamente. O tempo parou. A plateia estava atônita. Momentos depois, Lucas olhou para Falcão e disse-lhe: pai, você não imagina como o procurei. Foram noites de insônia e pesadelos. Meu filho, perdoe-me. Quis ser um herói, mas fui um covarde. Não, pai, você foi o mais corajoso dos homens. Vovô Pedro, em seu leito de morte, confessou a mim e à mamãe o que fizera com você. Disse que comprou um laudo de um psiquiatra para afastá-lo de mim. Jamais deixei de amá-lo. Eles se abraçaram novamente. O público levantou-se e aplaudiu sem entender direito os fatos. Estavam apenas cônscios de que presenciaram uma das mais belas cenas de amor. Marco Polo não suportou a comoção. Foi até a janela, abriu-se e sentiu a brisa cariciar seu rosto. Observou os movimentos suaves das folhas e flores. No mergulho interior, pela primeira vez,
sussurrou algumas palavras que pareciam uma oração. Deus, eu não sei quem você é. Também não sei quem eu sou. Mas obrigado pela vida e por todas as alegrias e sofrimentos que a transformam num espetáculo único. Falcão voltou-se para Marco Polo, abraçou-se profundamente e agradeceu-lhe. Apresentou-o como filho adotivo e, para não perder seu humor, ainda teve tempo para brincar. Os loucos vivem mais aventuras do que os normais. Nunca seja muito normal, Marco Polo. Ao ouvir essa frase, o rapaz resgatou a frase de seu pai que estava submersa em seu inconsciente. Saia do lugar comum, meu filho. Meneando a cabeça, Marco Polo entendeu o recado. Resolveu em seu íntimo libertar sua criatividade e caminhar sem medo pelas curvas da existência. Desejou honrar seu nome e fazer da sua vida uma fascinante aventura.